Pode ser caneta azul? Não, vermelha. Ou então marca texto. O professor não tem. Então, se não tem, faz com a que tiver. Faz de lápis se não tem. Olha, É porque eu tenho caneta azul. tempo biológico. Você tem marca-texto? Não. Então, faz com o que você tiver, não tem problema. Ó, o tempo biológico... Professora, qual que é a página? O tempo é a página 15. Consiste na vida do ser vivo, desde o nascimento, passando pelo desenvolvimento até a morte. Agora vamos para o tempo biológico. O tempo psicológico tem como foco o estudo da mente. Baseia-se na percepção da passagem do tempo. Agora nós vamos para o tempo histórico. Professora? Oi. Pode falar, Bernarda. Tia Tânia está aqui. Ah, não. O tempo histórico, ele é utilizado pelo historiador. Histórico, história, historiador. Para perceber as modificações de uma determinada sociedade, na sua forma de organização, no seu desenvolvimento político e econômico, ou a partir das ações marcantes de um povo. O historiador consegue identificar as continuidades de uma sociedade, notando que alguns hábitos do passado podem ser vistos no presente. O tempo histórico consiste na percepção das rupturas e permanência das sociedades em tempos diferentes. O tempo cronológico utiliza os estudos históricos para marcar sequências de anos, décadas, séculos e milênios. Então, vocês vão sublinhar aqui, ó. Professora Tânia, melhorou já. É porque nós abrimos de novo, né, Maria Luísa? Aqui, ó, tempo histórico, né? O tempo histórico é utilizado pelo historiador para perceber as modificações de uma determinada sociedade na sua forma de organização, no desenvolvimento político e econômico. Ações marcantes de um povo. Agora nós já vamos passar para o histórico, ó, o tempo histórico. Maria Luísa, você consegue ler o tempo histórico? Consigo. Então vamos. O tempo histórico, por sua vez, é utilizado pelo historiador para perceber. Esse nós já lemos. Aqui agora, ó. Aqui embaixo, ó, o tempo histórico. Ah, tá. Assim, o tempo histórico consiste na percepção das culturas e permanências de sociedade em tempos diferentes. Por fim, o tempo cronológico, também utilizado nos estudos históricos, marca em sequência os anos, séculos, décadas e milênios, que são a base para contextualizar de um fato histórico. Tá, que ficou faltando agora sublinhar o cronológico. Ele vai fazer uma sequência dos anos, dos séculos, das décadas, dos milênios, que são a base dessa contextualização. Eu vou virar aqui agora e vou pedir para o Bernardo Nunes ler a outra explicação na outra página. Bernardo Nunes está aí?
Sou, professor. Então, vamos lá, Bernardo. Aqui, olha. É para ler a página 16? Sim, só essa parte aqui, ó. Para marcar o tempo cronológico. Para marcar o tempo cronológico, usamos, por exemplo, o calendário, que pode ser definido como um conjunto de normas utilizadas para marcar o tempo. Vale lembrar que o calendário não se representa em um modelo único e universal. Seu padrão modifica de acordo com as especificidades culturais de cada grupo social. Dessa maneira, há, por exemplo, o calendário cristão, judaico e muçulmano. Cada qual com sua referência e padrão de contagem do tempo. Nós vamos acessar o QR Code para a gente assistir ao videozinho que o livro trouxe. Preste atenção. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Tenha um feliz 2017, caso você esteja nesse ano que talvez tenha começado. 1º de janeiro de 2017, e você provavelmente celebrou o Ano Novo, presenciando diversas tradições associadas. Vestir branco ou uma determinada cor, comer lentilha, sementes de romã, essas coisas que alguma tia sua faz. Provavelmente acordado para iniciar a celebração logo à meia-noite. Despertar em francês se diz réveil, daí que vem a palavra réveillon, que muita gente usa desde o século XIX. Professora, tá abaixo. Eu só tenho esse volume. Muita gente que não Pra celebra. mim tá normal, tá bom. Primeiro, por que ano 2017? Melhorou? Essa é óbvio. 2017 Sim. é o ano em que se acredita em que ocorreu o nascimento de Jesus Cristo. Na tradição ocidental cristã, toma-se esse ano como marco inicial do calendário, e não existe um ano zero. Do século XIX para cá, foi popularizada uma alternativa, com o estabelecimento de parâmetros científicos positivados, o secularismo, e também a colaboração acadêmica de pessoas que não eram cristãs no Ocidente, especialmente judeus, usou-se a nomenclatura Era Comum. Na grafia latina, estamos no ano AD 2017, Anno Domini, Ano do Senhor, cuja sigla também é usada em inglês. Em português, costumamos usar DC, depois de Cristo. Na nova estilização, em inglês, fala-se 2017 CE, Common Era. O uso de uma das duas formas costuma ser opção pela religião do autor ou dependendo do contexto de uma produção. O filme Êxodo, Deuses e Reis, que retrata a história bíblica do êxodo dos judeus liderados por Moisés, abre com a expressão BCE, antes da Era Comum em inglês, o que atraiu algumas críticas de cristãos. Esse é só um exemplo de como a religião influencia os calendários. E temos 2 calendários cristãos. O calendário que costumamos usar é o gregoriano, batizado em referência ao Papa Gregório XIII, que o instituiu em outubro de 1582. É um calendário solar de 365 dias, que começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. E a cada 4 anos temos um ano bissexto, com um dia extra em fevereiro. Tudo isso vocês sabem, mas temos também o calendário juliano, criado por Júlio César em 46 a.C., que calcula o ano bissexto de forma diferente e foi a base do calendário gregoriano. O calendário juliano ainda é utilizado pelas igrejas ortodoxas, por isso Natal e outras festas cristãs têm datações diferentes de acordo com o lugar. O Natal na Rússia e em outros países é no dia 7 de janeiro, por exemplo. E outras festas religiosas, como a Páscoa, que são em datas diferentes de acordo com o ano. Isso acontece pois elas se baseiam nos ciclos da Lua, não do Sol, nos calendários lunisolares, como era o calendário judeu, que estabelece as datas dos eventos da vida de Jesus para os cristãos. Esses calendários possuem 354 dias e, periodicamente, possuem um mês extra para sincronizar os ciclos lunares com os ciclos solares das estações. Os judeus, no caso, estão no ano AM 5777,
AM, no caso, significa Anno Mundi, ou Ano da Criação, baseada nas estimativas bíblicas da criação do mundo no Gênesis. Além disso, para os judeus, o Messias ainda não veio, então não usam a contagem cristã. Já os muçulmanos estão no ano AH 1438. O H é de Hijra, a peregrinação de Maomé, ou Mohammed, quando foi de Meca para Medina, que ocorreu, no calendário cristão, no ano de 622. E o calendário muçulmano é lunar, não há sincronização entre os ciclos lunares e as estações do ano. Isso quer dizer que as datas religiosas muçulmanas migram por todas as estações e é um ano menor. O único país que adota o calendário islâmico é a Arábia Saudita, mas isso vai mudar por problemas de dia de pagamento e a integração com o sistema financeiro internacional. Sério! E temos vários outros exemplos pelo mundo. Vamos ver alguns. Os hindus estão no ano 5117 de Kali Yuga, um dos 4 ciclos cósmicos. Já os budistas estão no ano de 2560, desde a encarnação de Buda. Ambos os calendários são lunisolares e são calendários oficiais de alguns países, como a Tailândia. No calendário chinês, estamos no ano de 4713, e no calendário coreano, que deriva do chinês, no ano de 4350. Esses dois calendários lunisolares não são oficiais em seus países, mas são utilizados para determinar a data de festas, casamentos, funerais e outros eventos sociais. Assim como a Páscoa cristã, essas datas podem variar de acordo com o ciclo da Lua. E aí temos vários anos novos pelo mundo. O próximo Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, será o pôr do sol do dia 20 de setembro de 2017. No dia seguinte, os muçulmanos terão seu Ano Novo. Em 2016, para compararmos, o Ano Novo Judaico foi em 2 de outubro. O próximo Ano Novo para os chineses e coreanos iniciará no dia 8 de fevereiro de 2017. E alguns ortodoxos celebram o Ano Novo no nosso dia 14 de janeiro. E você pode perguntar, qual o calendário correto? Depende, qual você quer. O calendário é uma determinação por convenção, para permitir como a comunidade organize suas atividades, parte de sua identidade. Como vimos, muitas vezes é por motivos religiosos, ou seja, a pessoa vai seguir o calendário da sua religião, independente de termos outras religiões. Isso também se aplica em questões políticas. Por exemplo, cada nova lei brasileira, em seu rodapé, traz a contagem de anos da independência da República, ou seja, quando começou o país e a forma de organização que elaborou aquele documento. Podemos ir além. Para os antigos romanos, os anos eram contados ab urbi condita, desde a fundação da cidade. Não importa se outro povo tem outra contagem ou outro deus. A narrativa correta, primordial, é a daquele grupo, os romanos. A Revolução Francesa apertou o reset no calendário. E o ano de 1792 tornou-se o ano 1, assim como mudaram o nome dos meses. No Japão, existe uma numeração paralela, parecida com a que citamos sobre o Brasil, de acordo com o ano do reinado do atual imperador. Na Coreia do Norte, o calendário típico coreano é misturado ao calendário político, com o ano de 1912 sendo considerado o ano 1, pois foi quando nasceu Kim Il-sung, o fundador do país. Os calendários são um ótimo exemplo das diferenças entre história e outras ciências que também tratam sobre o passado, como a paleontologia e alguns campos da geologia. A história trata das ações humanas, da cultura, da sociedade, do caminho que as civilizações traçaram. A periodização dos calendários é um tema central de cada narrativa, de cada cultura. Vimos apenas alguns exemplos de calendários, mas temos vários outros que contribuem a explicar cada parte do mundo e como eles se veem. Também que as datas muitas vezes mostram diferenças entre os povos. Por isso temos propostas universalistas, como a do calendário do Holoceno e a data juliana, usada na astronomia, que inspirou a data estelar de Jornada nas Estrelas, criada por Gene Roddenberry, justamente para mostrar que a humanidade estava unida, sem desavenças de nacionalidade, gênero ou origem do calendário. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para descobrir que seu tio Januário e o mês de janeiro têm relação. E até a próxima. E aí, pessoal, Uma perguntinha básica aqui. Na casa de vocês tem um calendário que a gente chama aqui no patrocínio de folhinha. Um calendário. Sim, tem. Se a gente clicar aqui no nosso computador, vai abrir também um calendário. Esse nosso calendário, esse que tem aí na parede da sua casa, ou que veio aquele lá do banco, né? Tipo um triângulozinho, é um calendário que a gente fala
para nós seguirmos no Brasil e grande parte do mundo. Ele faz referência ao calendário de marco cristão. Tudo na vida da gente tem uma data que determina quando começa, quando acontece. Por exemplo, nós temos uma data do nosso aniversário. É a data de quando nascemos. Por exemplo, a gente comemora o Natal. O que significa a palavra Natal? Nascimento de Jesus. Nascimento. Então, nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. A gente ganha presente, mas quem faz aniversário é Jesus. Quem tinha que ganhar presente seria Jesus, as nossas atitudes. Então, tem data para comemorar aniversário, período que a gente vai para as festas, por exemplo, esses dias o Bernardo viajou, férias do pai dele, então eles viajaram. Início do ano letivo, que dia que começou o nosso ano letivo nesse ano? Dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. Tem escola que ainda nem começou. A escola do estado de Minas começou ontem. Um mês depois de nós. Por quê? Porque dava certo para eles assim. Então, assim, são datas, horários, séculos, décadas que vão fazendo a marcagem do tempo, a marcação do tempo. Sofia, apareceu, que bom te ver. Professora Tânia, Oi, Bernarda. Abra a câmera. Vocês deverão estar com as câmeras abertas. Oi, Bernarda. posso ir no banheiro? Rápido. Então, vamos lá. Para saber mais. Sofia, agora você consegue ler também? Acho que não, né? Acho que ainda não. Então, vamos aqui. Leia para a tia Tânia, por favor, Brian. Para saber mais. Aonde, professora? Você consegue ver minha tela? Consigo, mas tá meio embaçadinha para mim. Então, vou ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Melhorou? Melhorou. Então, vamos. O ato de medir o tempo. O ato de medir o tempo esteve presente na maior parte das sociedades antigas devido a questões relacionadas à religião, que envolve os rituais e a produção agrícola, que demanda certo controle quanto às estações. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Então, aqui falou assim, ó, medir o tempo é algo comum desde as sociedades antigas. Para que eles mediam o tempo? Para as suas atividades religiosas, que envolvem rituais. Nós temos atividades religiosas? Quais, por exemplo? Cita para mim aí. Católica, evangélica. Não. Atividades. Natal. Páscoa. A Quaresma. Páscoa. Quaresma. Isso são. A gente fala também daquela parte lá da Pentecostes, né? Então, são fatores. Não tinha aquele coisa lá de cinza? Cinzas. Eu ia falar isso agora. Então, isso tudo são fatores, são rituais da igreja. Só que em qual ano nós estamos? 2021. 2021. E qual século? 21. Mas essas passagens religiosas, elas estão presentes nos calendários das sociedades mais antigas. Eram outras sociedades com outras passagens rituais, com outros ritos religiosos, mas estava presente para eles. Quem aqui que já tem um pai, um avô, um tio, um conhecido, um amigo que tem um sítio, que tem uma fazenda? Eu.
Eu. Eu conheço amigos, eu tenho um A sítio para ter mão, uma fazenda. só a mão, só a mão. Então, nós sabemos que na fazenda eles plantam arroz, feijão, café, trigo, laranja, banana, couve e assim vai, né? Só porque precisa ter um período para plantar. Se a terra estiver muito seca, você pode até plantar, mas não vai nascer. Se for época de colheita, se estiver chovendo, não tem como colher. Como que vai colher na chuva? Então, são períodos. E isso está presente desde a antiguidade, quando eles olhavam o período para fazer os plantios e para fazer as devidas colheitas. Isso está presente na antiguidade e serve para nós hoje. Hoje a gente colhe com máquinas, é mais moderno, mas assim mesmo temos que olhar as estações do ano para o plantio e para a colheita. Em qual estação do ano nós estamos? Verão. Verão. Depois do verão vem qual estação? Outono. E que dia que começa o outono aqui no Brasil? 20. Dia 20 de março. 20 de março? Muito bem, é isso mesmo. Como que você sabe isso, Daniel? Eu? Porque tem um calendário aqui do meu lado. Ah, muito bem, tá vendo? O calendário dele tá dando informações. Muito bem, Daniel. Vamos lá. Aqui agora. Continuando aqui, pode ser o Daniel. Daniel, leia aqui para a tia Tânia, ó. Essa mensuração foi responsável pelo surgimento dos estudos do que hoje chamamos de astronomia e também da astrologia, ambos a partir da observação dos movimentos celestes. Celeste. Pode continuar. Ainda que essas primeiras iniciativas de mensurar o tempo remontem a antiguidade, exceto que até poucos séculos atrás as pessoas comuns não sentiam a necessidade de localizar-se no tempo de modo tão preciso, como nós fazemos contemporaneamente. Obrigada. Só um minutinho. Hoje, porque nós temos muitos afazeres, nós temos que estar olhando as horas, olhando os dias, calculando quando que vai ser possível fazer isso ou aquilo. Por exemplo, hoje nós temos um aparelho que chama celular. Quando a gente vai dormir, a gente tem aula no outro dia. A gente não precisa esperar a mamãe chamar. A gente coloca o celular para Despertar. Isso é tecnologia. Lá no passado, bem no passado, eles tinham celulares? Não. Não. Relógio. O celular é de mais ou menos 1985 para cá. Pouco antes. Professor, O que é isso? Oi. começando do passado, eu tenho uma pergunta. Eu pesquisei em que ano que foi inventada a porta. A Foi porta? inventada a porta. Ah. E foi inventada em 1778. Então, os caras em 1777, o que eles faziam para poder sair de casa? Não, a porta é muito mais antiga que isso. É mais? É, a porta ela vem lá da antiguidade. Pode ser, sim, que você descobriu uma porta moderna, uma porta de outro sentido, mas desde a antiguidade tem que ter porta. Como que a pessoa vai fechar a casa? Então. Né? Não, tem jeito não. Então, vamos entender aqui. Quando a gente fala em horário, antigamente, quando as pessoas moravam em locais longe da cidade e que tinham que levantar cedo, muitas vezes elas tinham que ouvir um barulhinho. Que barulhinho que provavelmente é esse que a tia Tânia está se referindo? O galo. Galo, muito bem. O cantar dos galos. Ela mais ou menos calculava o horário do cantar do galo. O galo canta por volta das 4, das 5. Então, ela se calculava naquele horário para levantar e ir para o trabalho. Hoje nós temos relógio que desperta, temos celulares que despertam. Então, nós temos muitas tecnologias que facilitam.
Mas desde sempre o homem faz cronologia de tempo. Pode continuar para a tia Tânia, por favor? Ana Clara, você consegue fazer a leitura, Ana Clara? Então, vamos lá. Paramos aqui, ó. Relacionadas aos grandes ciclos, no entanto, as formas de medida permitiam às pessoas reconhecer a passagem do tempo pela posição das constelações, saber quando era a época de plantar, de colher, apesar de não haver um controle pormenorizado do tempo. Pormenorizado do tempo. Eles não tinham conhecimento de calendário, muitas vezes, mas eles tinham que saber, na lua cheia é bom para o plantio, por exemplo, de abacate. Na lua minguante é bom para plantar, por exemplo, mandioca. Na lua crescente é bom, por exemplo, para plantar arroz. Então, eles iam fazendo o controle da lua para os plantios e para as colheitas. Continua a leitura para a tia Tânia, por favor. Posso ler? Pode ler, por favor. Tá. Os calendários, de maneira geral, começaram a se organizar devido à necessidade de prever, ainda que com pouca exatidão, os ciclos de chuvas e de seca. A observação atenta ao céu permitiu a identificação da posição das estrelas, das constelações, bem como dos movimentos que uma vai fazendo em relação à outra, da lua, do sol e de seus ciclos, que mantém certo ritmo. Ok. Então, nós vamos observar aqui, ó, que muitas vezes as pessoas não tinham a tecnologia que temos. Então, elas faziam observações. Quando? Quando era os ciclos da lua, quando era o sol, se era verão, amanhecia mais tarde e entardecia mais cedo. Quando era verão, amanhecia mais cedo e entardecia mais tarde. Quando era inverno, amanhecia mais tarde e entardecia mais cedo. Isso tudo são ciclos. Pode continuar para a tia Tânia, por favor, a Ana Júlia. Essas observações, com o passar de séculos, permitiram à humanidade estabelecer a medida do ano através do ciclo solar, das diferentes estações por ele determinadas e descobertas por meio da atenção à duração dos dias, mais longos no período que se convenciou chamar de verão e mais curtos no inverno. do mês demarcado pelas mudanças das fases. Pronto. Vamos lá. O relógio, por sua vez, teve como elemento motivador a observação, a duração dos dias e noites, a partir da qual se passou a dividir as tarefas por fatias iguais de tempo. Agora preciso da caneta e a régua na mão. A caneta e a régua na mão. Então, aqui agora, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer para a tia Tânia. Caneta e régua? Vão circular calendário cristão. Ixi, deu errado aqui. Vou apagar e consertar. Espera aí. Calendário cristão. E depois vocês vão circular calendário judaico. E para os judeus, para dar certo aqui a tia Tânia explicar. Aí a tia Tânia vai explicar e nós vamos sublinhar. É na página 16, né? 16 ainda. Então, o calendário cristão, ele tem como
marco cronológico, o nascimento de Jesus. Então, quando é que começa o nosso calendário? Com o nascimento de Jesus. Quando começa para os judeus o ano judaico deles? O marco cronológico deles é a iniciação da criação do mundo. Isso está escrito onde? Lá na interpretação da Bíblia, no livro texto dos Gênesis. Então, agora você vai pegar a sua caneta e vai fazer aqui para a tia Tânia, assim, bem caprichadinho. Aqui no cantinho, assim. 1. Aí você vem aqui e coloca aqui assim. 2. Com capricho. 2. Para você saber e te ajudar. Então, quando começa o calendário cristão? Com o nascimento de Cristo. Quando começa o calendário judaico para os judeus? Com a criação do mundo. Onde que está escrito isso? Lá na Bíblia. Agora vamos virar a página. Tia, você tá vendo a novela Gênesis na Record? Não. Nossa, tia, muito bom. Tô É que viciada. horário que passa? É das 9 até 10. Ah, tá. Agora Gente, na cronologia muçulmana. Aí vai vir aqui, vai marcar de novo. Para os muçulmanos, quando que começa o calendário? Quando acontece a fuga de Maomé, que é o profeta da religião islâmica, e ele foge de onde? De Meca para Medina. E quando isso acontece? Aconteceu lá em 622 depois de Cristo. O calendário muçulmano, ele se baseia nos movimentos da lua. E o cristão, do sol. Então, essa parte aqui também vocês precisam sublinhar. Ó. Então, o calendário cristão tem de 10 a 11 dias a mais que o islâmico. Isso significa que os países que adotam essa sequência estão vivendo no ano de 1440, que no caso é a Arábia Saudita. Ok? Posso apagar? Peraí, tia, eu tô sublinhando. Então vamos, que eu vou explicar aqui do tempo. Pronto. Então vamos lá. Nós temos aqui uma linha de tempo. Para eu ter uma linha de tempo, eu tenho que ter setinha dos dois lados ou então reticências. Porque o tempo nós não sabemos onde começa e nem onde ele vai terminar, se é que vai terminar. Aqui no meio nós temos o nascimento de Cristo. Agora vamos aí com a tia Tânia. Olha aqui com a tia Tânia. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Daqui, Sim. olha, daqui para cá, nós vamos fazer uma ordem crescente. Daqui para cá, ordem crescente. E daqui para cá, nós vamos fazer uma ordem decrescente.
O seu tem que ficar caprichadinho. Vocês estão fazendo? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, quando eu estou no meu livro, que eu vou para a direita, eu estou na ordem crescente. Quando eu estou no meu livro, que eu vou para a esquerda, eu vou numa ordem decrescente. Então, vamos entender isso aqui. Por exemplo, aqui, ó, eu ia colocar aqui, por exemplo, depois de... Opa, aqui não é que não. É antes. Eu iria colocar aqui 1 depois de Cristo, 2, ia caminhando até chegar em 2021. E eu, ordem decrescente, 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, em ordem decrescente. Não pode esquecer isso de forma alguma, porque senão depois não dá conta de fazer. Então, aqui eu tenho o nascimento de Cristo, 300 depois de Cristo, 350 depois de Cristo, 1829 depois de Cristo, 2019 e agora 2021. E para cá, em forma decrescente. Tá? Vamos apagar aqui. O que significa NC? Nascimento de Cristo. Aqui nós temos essas informações que eu dei para vocês aqui agora. Coloca aqui para mim. Paramos aqui. Coloca aqui para mim. Paramos. Aqui. Que dia que é hoje? 9. Qual que é o mês? 3. Quem terminar de colocar pode sair para entrar na outra aula. Tchau, tia Tânia. Um abraço. Tchau, professora. Tchau. terminar de colocar, paramos aqui? É, Tchau, tia Tânia. paramos aí. Tchau, tia Tânia. Tchau. Beijo. Pronto? Tânia, Oi. me passa o contato da Ingrid, porque eu não achei ela lá no grupo para mandar as fotos. Eu vou terminar a aula, aí eu te passo, porque eu vou sair dessa aula e entrar na outra, então não dá tempo. Aí eu te passo. Vou procurar aqui, que eu também não sei aqui ainda. Tá? Tchau, Tá tchau. bom, obrigada. Obrigada a você.